Olá pessoal, boa tarde. Então vamos dar início aí à nossa segunda semana de aula referente à disciplina de sensoriamento remoto, ok? Então desejo a vocês também um bom início de semana para que nós possamos aí dar continuidade aos nossos estudos. Bom pessoal, então, conforme na semana passada, eu gosto de iniciar com o sumário de forma a orientar o que nós iremos aí estudar nessa semana, ok? Bom, então o primeiro tópico que nós iremos estudar nessa semana são as escalas dos dados de sensoriamento remoto. Por exemplo, a escala espacial, a escala temporal, a escala radiométrica e a escala espectral. Esses conteúdos aí vão dar início a partir do terceiro slide. Okay? Então, posteriormente, nós iremos estudar sobre os sistemas sensores uni, multi e hiperespectrais. Esses conceitos aí começam a aparecer para vocês a partir do slide 9. Bom, posteriormente, nós vamos estudar sobre o principal sensor em sensoriamento remoto. Então, no caso, é o olho humano. Então, a partir aí do slide 12. Posteriormente, vamos estudar sobre as faixas espectrais de aquisição. Então, são as famosas bandas espectrais. Então, elas irão se iniciar aí a partir do slide 13. E, posteriormente, a bibliografia, que são os materiais que nós apoiamos os nossos fundamentos aí. Então, essa parte vai ficar situada lá no slide 15, ok? Então, vamos ajustar a nossa tela. Pessoal, então começamos a falar sobre a escala dos dados de sensoriamento remoto, a resolução espacial. Então, por exemplo, aí, as imagens de sensores remotos elas possuem uma estrutura matricial, ou seja, elas possuem uma estrutura em forma de uma matriz, onde o seu principal elemento é denominado pixel, é o menor ponto em uma imagem, por exemplo. A resolução espacial de uma imagem ou figura, ela refere-se, por exemplo, ao tamanho que esse pixel representa na realidade. Ou seja, quanto menor esse pixel aí, maior será a resolução espacial, ok? Então, para o mesmo sensor remoto, cada pixel representa sempre uma mesma área com as mesmas dimensões da superfície terrestre. Essa imagem de baixo aqui é bem ilustrativa. Vocês percebem que de acordo que eu vou diminuindo o tamanho desse pixel, essa distância, essa resolução espacial ela tende a ser melhor, ok? Bom, então, como eu disse anteriormente, quanto menor for o tamanho real deste pixel, maior será a sua resolução espacial. O que significa o quê? Que terá uma maior capacidade de registrar objetos dispostos aí numa superfície terrestre. Então nós temos aqui uma imagem ilustrativa. Nós percebemos que a resolução espacial é inversamente proporcional ao tamanho do pixel. Então, na medida que nós vamos aumentando o tamanho desse pixel, o que acontece com a resolução espacial? Isso vem diminuindo. Okay? Bom, ainda na resolução espacial, ela também mede a menor separação angular ou linear entre dois objetos. Então, na verdade, isso nada mais é do que uma capacidade de individualizar dois pontos numa imagem. Naturalmente, aí, desde que haja contraste suficiente entre eles, né? Então, nós temos alguns exemplos aí, ó. Tem umas imagens ilustrativas para vocês verem. Então, à medida que eu vou modificando isso daí, que eu vou aumentando o tamanho, consequentemente, essa resolução espacial começa a diminuir. Okay? Bom, depois partimos para a resolução temporal. Então, a temporal nada mais é do que o intervalo de vezes que o satélite observa uma mesma área do terreno em um determinado período. Por exemplo, nós temos o sensor TM a bordo do satélite Landsat, que o tempo em dias são 16. Então isso acontece de 16 em 16 dias. Posteriormente nós temos aí o sensor HRV a bordo do satélite Spot, e isso acontece de 26 a 26 dias. Então, na verdade, a resolução temporal refere-se aí à periodicidade com que o sistema solar adquire imagens de mesma proporção da superfície terrestre. Então, essa sequência aí ela varia de acordo com os objetivos fixados para o sensor. Então, voltando, ajustando a minha janela. Bom, agora partimos para a resolução radiométrica. Então, essa resolução ela define a eficiência do sistema em detectar pequenos sinais, ok? Então, com a maior ou menor capacidade do sistema sensor em detectar e registrar
diferenças na energia, tanto refletida ou emitida, pelos elementos que compõem a cena. Então, por exemplo, as rochas, os solos, as vegetações, as águas e etc. Por exemplo, pessoal, o sistema sensor TM do Landsat 5, ele distingue até 256 tons distintos de sinais e, consequentemente, representa isso daí em escalas de cinza, com até 256 níveis. Podemos afirmar que quanto maior a resolução radiométrica, maior também será a quantidade de níveis de brilho que um sensor poderá distinguir. Então, nessa ocasião aí, captando mais informações e fornecendo aí imagens com melhor resoluções radiométrica. Bom, agora partimos para a resolução espectral. Então tem a ver aí com o número de bandas que os sensores existentes nos satélites conseguem discretizar. Então, de uma maneira aí bem simples e simplificada, quando a energia solar ela atinge a superfície da Terra, então parte desta é absorvida e parte é refletida. Então nós já conversamos isso na aula passada. Essa energia é emitida pela superfície terrestre através de ondas. Ok? Então, cada sensor, por exemplo, ele trabalha com o intervalo correspondente dessas ondas emitidas. Então, nós temos aqui, olha lá, nós temos algumas imagens ilustrativas que exemplificam aí tudo aquilo que nós estamos conversando aqui. Tá? Então, nós temos também as regiões visíveis, à esquerda o ultravioleta, à direita o infravermelho médio. Então, nessa ocasião, nós conseguimos aí trabalhar com o intervalo correspondente dessas ondas emitidas. Consequentemente, irá me fornecer a resolução espectral. Agora partimos aí para o sistema sensores uniespectral. Então, o sistema sensores uniespectral, por exemplo, ele capta uma única banda. E esta banda abrange boa parte aí do espectro visível da radiação eletromagnética, também conhecida aí como pancrimático. A quantidade de energia da banda ela chega ao satélite com maior intensidade e isso possibilita ao sensor uma definição melhor. Essa intensidade aí de energia ela vai chegar até o sensor e consequentemente o sensor irá fornecer para nós uma definição melhor quanto às suas capturas de imagem. Agora aí partimos para os sensores multiespectral. Então eles produzem aí imagens de baixa resolução espectral, com bandas abrangendo centenas de nanômetros de largura. Então, por exemplo, aí, 1000 nanômetros corresponde a 1 milímetro. Ele gera também mais de uma banda, por isso o nome aí multiespectral. Ele possui também um filtro de alta qualidade específico para a captação de diferentes bandas com largura de banda estreita. Ele também proporciona medições aí precisas com maior relação sinal/ruído, ok? Então, nós temos aí uma gama de sensores multiespectrais específicos aí, por exemplo, para a utilização de embarcados. Então, nós temos aí os famosos VANTs, né? Então, aviação aérea não tripulada. Bom, depois nós temos aí os sistemas sensores hiperespectrais. Então, os hiperespectrais aí, eles caracterizam a composição dos materiais com base na interação da radiação eletromagnética com centenas de bandas. Então, trocando em miúdos aí, os sensores hiperespectrais nada mais são do que um multiespectral que gera muitas bandas. Eles medem também espectros como imagens e adquirem dados em um grande número de bandas estreitas e contínuas. Vocês podem perceber aqui que nós temos alguns exemplos das imagens. Em consequência da alta resolução espectral, essas bandas de absorção indicadores da presença de alguns materiais na cena podem ser também caracterizadas, ok? Então daí são algumas das características dos sensores hiperespectrais. Então nós passamos basicamente pelos três tipos de sistemas sensores: uniespectral, multiespectral e hiperespectrais. Bom, pessoal, então agora partindo para o principal sensor de sensoriamento remoto, este sim é o olho humano. Então à direita aqui vocês podem perceber aqui como é a composição do olho humano. Então, nós temos aí uma imagem que forma para nós temos aí a visada de um objeto, nós temos na frente do olho o cristalino, posteriormente a córnea e na parte de trás a retina. Então, essa é basicamente a composição do nosso olho, ok? Então, o que é basicamente o nosso olho humano? Ele nada mais é do que um sensor que capta informações na região do visível, ok?
Então, o que os nossos olhos percebem aí como cores diferentes são, na verdade, radiação eletromagnética de comprimentos de ondas diferentes. Então, essa diversificação do comprimento de onda vai me fornecer, aí, por exemplo, diferentes informações e imagens de cores para nós no espectro visível. Por exemplo, a cor azul ela corresponde ao intervalo aí de 0,35 a 0,5 micrômetro. E a do verde vai de 0,5 a 0,62 micrômetro. E a do vermelho de 0,62 a 0,7 micrômetro. Ok? Bom, nós temos também imagens aqui do espectro visível. Quais são as cores que os nossos olhos conseguem captar? Qual que é essa faixa de comprimento de onda? E, consequentemente, nós temos aí as outras faixas que caracterizamos aí como regiões não visíveis. Então, por exemplo, nós temos aí a região visível, à esquerda nós temos aí a radiação ultravioleta e à direita da região visível nós temos aí o infravermelho. Bom, agora passamos aí para as faixas espectrais de aquisição. Então, são as famosas bandas espectrais. Então, nada mais é do que um intervalo entre dois comprimentos de onda no espectro eletromagnético. Elas representam aí faixas do espectro eletromagnético e têm a capacidade de realçar diferentes objetos nas imagens. Então, isso também é uma das grandes características aí das bandas espectrais em realçar diferentes objetos nas imagens. Quanto maior for o número de bandas espectrais captadas pelo sensor, maior será a sua resolução espectral da imagem. Ok? Então, reafirmando, quanto maior o número de bandas espectrais captadas pelo sensor, consequentemente, isso vai me fornecer uma maior resolução espectral da imagem. Então, aqui nós temos um quadro que identifica aí algumas das bandas, a faixa espectral correspondente e as principais aplicações. Por exemplo, a banda 1, uma faixa espectral aí de 0,45 a 0,52 micrômetro, mapeamento de águas costeiras, diferenciação entre solo e vegetação, diferenciação entre vegetações coníferas e deciduas. A banda 2, de 0,52 a 0,6, reflectância da vegetação verde sadia. A banda 3, de 0,63 a 0,69, absorção da clorofila, diferenciação de espécies vegetais. Prosseguindo lá na banda 7, uma faixa espectral de 2,08 a 2,35, com comprimento de onda com 2,08 a 2,35 micrômetros de comprimento de onda e aplicando aí no mapeamento hidrotermal. Então, aqui são algumas das características correspondentes à banda, com a faixa espectral e com as suas devidas aplicações. Bom, pessoal, então essas aqui são as nossas referências bibliográficas, onde nós apoiamos os nossos materiais aí. Então, temos o Florenzano, o Jensen e o Epifânio, o Novo, o Kush com o Blacks, o Liu e etc. Então, esses são os nossos materiais que nós aprofundamos dos materiais de aula aí, tá? Então, deixo para vocês, quem tiver a oportunidade de ter acesso aos materiais, então também sempre reforça aí o nosso conteúdo didático. Bom, então me coloco à disposição aí para dúvidas e esclarecimentos, ok? Nós iremos abrir um fórum também, quem quiser mandar alguma dúvida lá. Então deixo as aulas para vocês, também o material em PDF, para que vocês possam imprimir e possam também estudar, tá? Então desejo vocês aí uma boa semana referente à segunda do nosso módulo. Então qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixo o meu muito obrigado a todos vocês aí, um grande abraço, uma boa tarde e até mais.